E salve o tricolor paulista, Rick aqui. Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra gente falar hoje, obviamente, de Barcelona e São Paulo. Barcelona de Guayaquil e São Paulo, pela fase de grupos da Libertadores da América de 2024. O São Paulo joga hoje, às 21 horas, contra o Barcelona, lá em Guayaquil, né? Transmissão da ESPN e da Star Plus. Então o São Paulo vai jogar fora de casa, lá no Equador. A arbitragem é inteira paraguaia, né, para esse jogo. Vai ser a estreia do Zubeldia como técnico na beira do campo do São Paulo. Então tá todo mundo muito ansioso, né, para ver o que vai acontecer, para ver se a escalação é realmente o que tá todo mundo dizendo. Segundo o GE, segundo o Gabriel Sá, a escalação vai ser muito parecida com o que foi contra o Atlético Goianiense, né? Com a alteração só do sistema de 3 zagueiros para um 4-3-3, basicamente, né? Então, o time vem aí de Rafael no gol, Igor Vinícius e Wellington nas laterais, Arboleda e Alan Franco. Então, Alan Franco vai ganhar essa condição de ser titular. Ele foi muito bem no jogo contra o Atlético Goianiense, muita segurança na saída de bola, muita segurança nas bolas aéreas. Eu acho que o Alan Franco mereceu realmente esse teste de titular. Ele foi muito bem contra o Atlético Goianiense. Dupla de volantes padrão, né? Com Alisson e Pablo Maia. E aí, dali pra frente, o que muda é que vai entrar o Michel Araújo, ou o que tudo indica. O Michel Araújo vai ser titular do São Paulo. Vamos ver como é que ele vai desempenhar na função dele, né? Onde ele realmente entrou. Nos últimos jogos ele vinha jogando muito de lateral e ala ali, né? Fazendo uma função que não é a dele. Vamos ver ele como meia de criativo, como é que ele vai se portar. E o ataque vai ser com o Luciano, talvez um pouco mais ao lado ali do Michel Araújo, o André Silva e o Caleri mais à frente. Então vamos ver como é que vai funcionar esse jogo. O André Silva já estava pedindo passagem, entrando muito bem em todos os jogos, então ele precisava de uma chance. Eu acho que faz todo sentido o André Silva continuar nessa sequência de titular, até porque contra o Atlético Goianiense ele foi o grande destaque, né? Se o destaque defensivo talvez tenha sido o Alan Franco, o destaque ofensivo com certeza foi o André Silva, que deu uma baita assistência para o Caleri. Bom, essa é a escalação que todo mundo diz. Vamos ver se é a que realmente o Zubeldia vai colocar em campo, né? O Zubeldia vai estrear contra a sua ex-equipe, né? Não a última equipe que participou porque ele estava na LDU, mas ele já foi técnico do Barcelona de Guayaquil. Inclusive, ele revelou, né, agora recentemente, quando saiu do Barcelona de Guayaquil, ele ficou muito chateado e ele ainda tem mágoa com a diretoria. Revelou um carinho muito grande com o clube, com os torcedores, mas ele tem uma certa mágoa com a diretoria, porque o Zubeldia ele foi contratado para tirar o Barcelona de Guayaquil da fila, né? Fazia 15 anos que o Barcelona de Guayaquil não ganhava nenhum título. Ele foi contratado, pediu reforços, montou o time e basicamente por questões internas ali, ele não estava sendo bem tratado, a diretoria queria intervir muito no trabalho dele como técnico e após um empate ele acabou ele mesmo pedindo demissão e ele falou que foi muito duro porque ele gostava muito do clube, gostava muito das pessoas, porém toda essa treta com a diretoria não estava legal e ele falou que chorou bastante, inclusive, quando saiu do Barcelona, que foi campeão daquele ano, né? Campeão equatoriano daquele ano, com um time montado pelo Zubeldia, né? O Zubeldia, inclusive, ele ficou chateado porque nem mandaram uma medalha para ele, já que ele participou daquele título, ele não recebeu a medalha. Então, tem toda essa história aí, Zubeldia e Barcelona de Guayaquil, né? Vamos ver se hoje ele continua com a sorte que ele estava quando ele estava treinando o LDU, né? Ele treinando o LDU, ele tem um retrospecto positivo contra o Barcelona de Guayaquil. E agora pelo São Paulo, espero que esse retrospecto siga positivo. O São Paulo, na história, enfrentou o Barcelona de Guayaquil 4 vezes, sendo 2 na Libertadores de 72 e 2 de 92. Então, as 2 últimas vezes que a gente enfrentou o Barcelona foi na Libertadores de 2020 na Libertadores de 1992, que a gente acabou sendo campeão. Então espero que a história se repita aí, a gente enfrente ele e seja campeão da Libertadores. Lá em 92, a gente teve uma vitória e uma derrota contra eles, né? A gente ganhou em casa por 3-0 e perdeu de 2-0 fora, mas acabamos nos classificando aí para as próximas fases e acabamos saindo com o título. Lá em 72 foram 2 empates, então o confronto é equilibrado entre as duas equipes. Esperamos sair na frente aí desse confronto de fato, né? No mais, questões que ainda preocupam, como eu falei aqui no último vídeo, Rafinha tá fora, Lucas tá fora, Rames tá fora e Rato tá fora. Esses quatro ainda tem um processo
um pouquinho mais longo, né? Lucas e Rames voltam um pouquinho mais rápido, de 10 a 15 dias. Rafinha e Rato vai demorar bem mais, provavelmente eles não jogam mais a fase de grupos da Libertadores. Outros 2 desfalques que a gente tem para o jogo é o Moreira e o Luiz Gustavo, que já voltaram a treinar com o elenco, já voltaram a treinar com bola, mas ainda estão sem ritmo de jogo, então não foram relacionados. Então pode ser aí que eles pintem como novidade pro jogo contra o Palmeiras, né, o nosso próximo jogo. Pode ser que eles venham aí como novidades, sendo relacionados aí nessa volta. Vamos ver aí como é que eles desenvolvem e se eles realmente recuperam aí um pouco do aspecto físico para os próximos jogos. E outro ponto que também é preocupante disso tudo, né? Por incrível que pareça, depois de 2 jogos na Libertadores, o Luciano já está pendurado. Então, principalmente jogando fora de casa, espero que hoje o Luciano esteja com a cabeça no lugar. Ele é um jogador importante para o elenco, ele é um jogador importante para o time, vem fazendo alguns bons jogos, porém ele precisa ter a cabeça no lugar. Ele não pode dar chilique, ele não pode dar piti, ele tem que estar com essa cabeça no lugar porque ele já tem 2 cartões e mais um ele vai estar suspenso. Enfim, e talvez o Lucas ainda não esteja pronto para voltar para a próxima partida, então seria um desfalque ainda mais importante o Luciano. Tudo bem que o Ferreirinha vem entrando muito bem, e esse é outro ponto que eu queria trazer, ele tá sendo praticamente nosso 12º jogador, né? O Ferreirinha, ele nos últimos 6 jogos com a camisa do São Paulo, até puxando estatística aqui, né? Nos últimos 6 jogos, nos primeiros 10 o Ferreirinha não fez gol, não fez nada, digamos assim. Nos últimos 6, ele fez 4 gols e deu 1 assistência. Ele tá precisando de menos de 80 minutos para participar de gol com a camisa do São Paulo. Ele teve uma sequência como titular, depois ele voltou pro banco, tá entrando aí no segundo tempo, entrou e fez um golaço contra o Atlético Goianiense. Então o Ferreirinha tá sendo esse 12º jogador, com certeza vai entrar no decorrer da partida. E vamos torcer para ele fazer mais uma boa partida se ele tiver condição de entrar. E é aquilo, né? Luciano, por favor, cabeça no lugar e não vamos levar esse amarelo, vamos postergar o máximo possível aí para que você não fique suspenso logo no 4º jogo, digamos assim, de Libertadores. O Barcelona, assim como o São Paulo, trocou de técnico recentemente, só que o técnico deles ainda não chegou, ainda não treinou a equipe, então hoje eles vão estar com o técnico interino no banco, que inclusive é o diretor de futebol. Esse cara já passou pelo Santos, ele é o diretor de futebol e vai estar como técnico interino do Barcelona. Então eles também estão numa fase de troca de técnico, os 2 times aí vão ter técnicos novos na beira do campo. Então eu acho que é uma coisa positiva se você pensar que os times, quando trocam de técnicos, dão aquele gás a mais. Porém, é negativo no sentido de que os técnicos ainda não conhecem todas as peças, ainda não estão 100% adaptados com o elenco. Então, espero que o São Paulo se dê melhor nessa dança das cadeiras aí dos técnicos. Mas o Barcelona de Guayaquil também não está numa boa fase, né? Também não estava numa boa fase. São Paulo espantou a má fase, espero, com aquele 3-0 em cima do Atlético Goianiense, mas o Barcelona de Guayaquil está trocando de técnico, não vem de uma boa fase, a gente precisa se aproveitar disso para conseguir a primeira vitória fora de casa na Libertadores, para dar segurança e já até começar a dar os primeiros passos para garantir a classificação. Porque a gente ganhando do Barcelona, a gente se afasta um pouquinho deles. Dependendo do resultado ali do jogo do Talheres, a gente pode até assumir a liderança do grupo nessa rodada, mas se não, a gente segue ali na cola do Talheres para que não se distancie e o São Paulo continue batalhando por ter a primeira colocação, que novamente, primeira colocação da Libertadores é muito importante para a gente evitar as pedreiras logo nas oitavas, né? É sempre bom pegar um time um pouco mais fraco nas oitavas para ir para as quartas com um pouco mais de tranquilidade. Então, vamos brigar por esse primeiro lugar. Basicamente, é isso que a gente tem para o jogo de hoje. A gente tem, acho que todo o nosso melhor vai estar dentro de campo. O Ferreirinha, como um 12º homem, com certeza vai entrar em campo. E vamos torcer para a gente fazer uma boa partida. Zubeldia faça uma boa estreia, faça boas substituições, esteja bem com o elenco esteja focado hoje e a gente apresente um bom futebol, porque tava dando saudade já de um bom futebol apresentado pelo São Paulo. O futebol esse que foi apresentado contra o Atlético Goianiense, mas que teve a vida um pouco facilitada também pelo fato da expulsão logo no começo do segundo tempo, atrelado ao pênalti. Então, não dá para falar que a vida do São Paulo não foi facilitada ali. E é um time, obviamente, mais fragilizado, o time do Atlético Goianiense, um time que talvez vá brigar até por não cair no Brasileiro. Então a gente não pode se balizar por esse jogo. Hoje é um jogo que a gente consegue se balizar por muito mais, porque é um dos destaques do Campeonato Equatoriano e é um jogo fora de casa em Libertadores.
Jogo grande, time grande, o São Paulo precisa dar seu máximo e vamos em busca dessa vitória. Se gostou do conteúdo, não esquece, dá o like aí, se inscreve no canal, estamos começando, mas estamos com muito ânimo e muita força aí para produzir o melhor conteúdo para vocês. Rick aqui, tamo junto e vamos São Paulo!